dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar. A imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, você já sabe, 11 horas da manhã, temos encontro marcado com você na tela do Timaço. E hoje vamos falar sobre a eleição à presidência do Grêmio, que está muito perto, no próximo sábado. Vai ocorrer entre Romildo Bolzan Júnior e Homero Bellini Júnior. 4 contra 5, chapa 4 contra a chapa 5. A eleição é no dia 18, primeira eleição na Arena. Vamos repercutir também, por que não, as vitórias do Grêmio contra o Sport Recife. Era imperioso ganhar para entrar no G4. Depois, no dia subsequente, jogaria o Atlético Mineiro, que empatou com o Fluminense, e o Grêmio se manteve no G4 e hoje pode passar o Internacional se ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. Vamos repercutir também o vexame do Internacional diante da Chapecoense em Chapecó. Catarinenses que aplicaram uma impiedosa goleada de 5-0 no Colorado. O Inter já tinha tomado 5 do São Caetano, quando estava entra, não entra na Libertadores. Muricy treinava o Internacional, Tite treinava o São Caetano. Eu até brinquei ontem nos donos da bola, já 2 candidatos à presidência do Internacional tomaram 5. Quer dizer, quem não tiver pecado que joga a primeira pedra. O Pífero tomou do São Caetano e na quinta-feira, o Marcelo Medeiros tomou da Chapecoense. Tomou, que eu digo, estava no grupo, né? E vamos projetar os jogos da dupla Grenal nesse final de semana. O Grêmio joga hoje, 9 da noite, contra o Palmeiras, no Pacaembu, e o Inter amanhã contra o Fluminense, jogo tenso. Qualquer dos técnicos que perder vai cair. Ou pode cair, Abel e Cristóvão. O Cristóvão chegou a dizer, tem horas que eu quero entrar em campo e ajudar os jogadores. Que é isso? Conosco no programa, Odorico Roman, candidato à vice-presidência na chapa do Romildo Bolzan Júnior, chapa 4. Ayrton Ruschel, candidato à vice-presidência na chapa de Homero Bellini Júnior, chapa 5. José Aldo Pinheiro, uma das vozes mais marcantes do rádio brasileiro, narrador da Rádio Bandeirantes AM 640. Participam, então, dessa edição do Preliminar. Primeiro, eu já quero liberar a palavra aí, para que os 2 candidatos digam por que concorrem, por que aceitam integrar um conselho de administração. Os conselhos de administração têm participação ativa, não tem? Vou deixar que vocês falem no início do programa, ao bel prazer. Odorico, pode ser? Bom dia, ouvintes do programa. Saudação especial aos torcedores do Grêmio. A pergunta sobre por que concorrer, estávamos colaborando já na gestão do presidente Fábio Koff, que continua na chapa como vice-presidente de futebol, e fomos convidados para continuar. Entendemos que ainda existem coisas que podemos contribuir. O caminho está sendo feito. Essa gestão atual conseguiu conquistar várias coisas importantes para o Grêmio, notadamente na área administrativa, na área de gestão, na área da arena. No futebol estamos também com um trabalho muito consistente na base, que nos próximos anos vão mostrar isso. E estamos no Conselho de Administração, depende muito da característica. O presidente Fábio Koff abre espaço para participações, abre espaço para sugestões e trabalhos e efetivamente o Conselho de Administração do presidente trabalha. Ayrton Ruschel. Que no primeiro momento começo cumprimentando meu amigo, o gremista da bancada, né? O Roman, sucesso aí na campanha, manda um abraço para o Romildo, por quem tem uma estima muito grande. Mas nós, um abraço a vocês, né? Que delicadeza. Mas nós pretendemos vencer a eleição, nós queremos fazer alguma coisa diferente. E quando eu digo que o doutor Homero, ele tem a vontade política de fazê-lo, é porque o Grêmio tem um instrumento de gestão mais moderno que existe. O Grêmio tem um modelo criado pelo seu conselho, pelo seu estatuto, em 2005, que é um conselho de administração, para qual nós seremos eleitos. Eu espero que seja eu e não meu querido amigo Roman. Um modelo de administração com conselho, ou seja, tu tem um instrumento moderno de gestão, onde 6 pessoas ajudam o presidente a decidir, ajudam o presidente a pensar as questões macro e depois disso uma linha de 6 diretores executivos profissionais a modernizar a gestão. O que é aceitei esse desafio, doutor Homero, porque o que tem visto nas últimas gestões, e inclusive na que se encerra, não se vê uma participação efetiva dos conselhos de administração funcionando como tal. Se vê um sistema presidencialismo como sempre foi,
né? Abrindo mão de talentos que fazem parte disso. Então, será, REC, para nós largarmos assim, a vontade política de enfrentar as questões macro que o Grêmio precisa e que são jogadas de gestão a gestão e nunca são enfrentadas. Vocês agora pode fazer a parte à vontade, é debate, não tem problema nenhum. Zé Aldo Pinheiro quer fazer a primeira? Tem uma questão que vale para os dois, REC. A administração atual trabalha com uma ideia de que é fundamental para dar uma ideia de pertencimento ao torcedor a compra da Arena. O candidato à presidência pela oposição tem dito que não sabe bem quais os efeitos disso, que comprar a Arena tem um custo e que não está muito claro, ele não tem muito clara essa vantagem da compra da Arena. Então eu queria ouvir dos dois sobre isso. Pode começar. Quer falar primeiro a gestão ou falo a contradita? Não tem problema. Eu posso sair falando na frente para que depois ele possa até dar a palavra oficial. Primeiro, nós sabemos, o Dorico pode depois nos complementar, existem duas empresas contratadas, habilitadas a dar substrato na análise desses contratos, fazendo essa política de gestão. Como comprar? Essas empresas são contratadas pelo Grêmio. Evidentemente que todos nós gremistas queremos comprar a Arena. O que nós temos dito e temos obrigação, um direito respeitoso e de responsabilidade de dizer: queremos comprar a Arena, estamos acompanhando, conhecemos os contratos e tão logo ganhemos a eleição, vamos tomar contato com as negociações, com o que está entabulado para que a gente dê sequência a isso. Agora, tem que ter esse cuidado, lógico, a Arena deu quase 50 milhões de prejuízo o ano passado, então quando tu vais comprar, se tu vais comprar, quando tu foi comprar teu imóvel, tu foi ver se ele não tinha ônus, tu foi ver quanto é que era a prestação, quanto é que era o IPTU dele, para que tu pudesse fazer um levantamento da situação. E é isso, e tão somente isso, para que não sejamos levianos e sejamos responsáveis, que o presidente Homero está dizendo em relação à compra da Arena. Vocês não têm, então, convicção de que comprar a Arena seja um bom negócio? Não. Só para complementar, então, Rodrigo, antes de passar a palavra. Não, nós queremos comprar a Arena. O que não estamos dizendo é que vamos comprar, assinar em onde é que assina. Não, não. Haverá uma continuidade de negociação extremamente, com muita responsabilidade para fazer. Mas o Grêmio vai comprar a Arena, sim, seja com a gestão do Dr. Romildo, seja com a gestão do Dr. Homero. Ô, Dorico. Eu quero fazer um reparo apenas quando, obviamente, para fins de entendimento do público, se diz comprar a Arena. Na verdade... A gestão. Nós estamos falando da gestão da Arena. Por quê? Já no terceiro aditivo que foi negociado por essa gestão, pelo presidente Fábio Koff, se estabeleceu algumas diferenças em relação ao que era antes. O Grêmio iria entregar o Olímpico pelo contrato original e ficaria praticamente sem patrimônio nenhum. O que se conseguiu no terceiro aditivo é que no momento da troca de ativos, a Arena, edifício, o terreno da Arena, onde está posicionada a Arena, serão patrimônio do Grêmio. O que não é do Grêmio é o direito de exploração, o direito de superfície que foi cedido para a Arena Porto Alegrense. O que nós estamos negociando, que o presidente Koff está negociando, é o retorno da gestão da Arena para o Grêmio, e isso é fundamental. Por que eu digo que é fundamental? Por uma questão, nós que estamos no dia a dia e estamos bem cientes do que acontece, o relacionamento com o sócio sofre continuidade com isso, sofre dificuldades de enfrentamento, de melhorar condições para o associado, de fazer campanhas, porque existem, queiramos ou não, existem interesses conflitantes. Por que a Arena Porto Alegrense facilitaria, por exemplo, um check-in ou um check-out, se ela tem cadeiras Gold para vender, que são mais caras do que uma do Quarto Anel, tem cadeiras Gramado para vender. Então, são interesses econômicos que sempre estão presentes numa relação comercial e que tornam difícil buscar o que é melhor para o clube, o que é melhor para o associado, porque o clube tem que buscar o que é melhor para o seu associado. E realmente... Ou seja, num jogo de futebol, a Arena concorre com o Grêmio, porque em relação ao sócio tem que repassar um pedaço do Grêmio. Em relação aos ingressos que são dela, ela vende e fica com todo o dinheiro. Realmente, exatamente. A renda dos jogos pertence à Arena Porto Alegrense. Havendo lucro no resultado, na apuração do resultado da Arena, isso retorna para o Grêmio um percentual substancial, mas até o momento não houve esse retorno de nenhuma forma. A gestão tem ônus. Em relação ao que tu perguntasse, a complexidade da negociação, porque veja, nós estamos a 7 dias da eleição. Se fosse uma negociação fácil, já teriam anunciado exatamente, porque, lógico, seria uma coisa importante, até como quem tem um plano de gestão, a apresentar já a compra. E exatamente por ela sua complexidade. Seria um lance eleitoral, quer dizer?
estou dizendo exatamente se elas não estão ocorrendo, é exatamente porque ela tem coisas extremamente complexas, né? Ela tem que se medir a responsabilidade, o que impacta isso na gestão do clube. Eu trouxe esse número aqui, pô, o prejuízo da OS no ano passado, então tu vais comprar, e a OS também tem pessoas com expertise gerando aquilo lá. Ayrton, algumas vezes dá a ideia o seguinte, que se não for com o presidente Fábio Koff, não sai negócio. Porque foi o presidente que abriu o caminho, o presidente que negociou, o presidente que chutou a porta, o presidente que disse que a arena não era do Grêmio, colocou o bode na sala e que agora precisa continuar para terminar essa encrenca toda que o presidente Odoni colocou o Grêmio. Mas por quê? Que bom que tu esclareça isso, porque nós devemos esclarecer por que existiria, porque só o presidente poderia comprar a arena. Não, quem quer comprar a arena, quem quer comprar a arena é o Grêmio. Quem quer comprar a arena é o seu torcedor. Quem quer comprar são os 8 milhões de torcedores espalhados pelo país que querem ser donos na sua totalidade da arena, REC. Então, isso não é um privilégio da gestão e é um comprometimento da gestão Homero Bellini a aquisição da arena. Agora, com responsabilidade, sem dúvida alguma, né? Eu quero estabelecer uma diferença fundamental, porque o Grêmio também tinha interesse na entrada do ingresso dos seus sócios na arena e fez o contrato de cessão onerosa. E o presidente Fábio Koff, pela sua capacidade, pela sua determinação, pelo seu vigor, que é uma pessoa com 83 anos que até recentemente sofreu algum desrespeito em função disso, tem um vigor como poucas pessoas têm, e ele sim negociou a cessão onerosa, reduziu substancialmente, o Grêmio tinha que pagar 42 milhões por ano. 42 milhões por ano é quase 100% do que o Grêmio arrecada com o quadro social e conseguiu reduzir para 18. Quem conseguiria isso? A partir do ano que vem são 18 milhões. E o negócio Arena, a aquisição da gestão da Arena, está muito avançada. Está muito avançada. Desde que foi assinado o terceiro aditivo, já se começou a trabalhar essa questão, através das assessorias contratadas, no escritório jurídico, no escritório de análise econômica, e a conclusão do negócio está por acontecer no sentido de que se monte a proposta, a OAS aceite as condições e isso, claro, vai para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Grêmio é que vai dar a palavra final se as condições negociadas vão ser aceitas pelo clube ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, esse assunto está muito adiantado. Agora, uma coisa, só um pouquinho, Rex, eu não posso perder o mote, Rex. Primeiro, em relação ao presidente Fábio Koff, a maior admiração que tenho por ele e corrobora as palavras do Ico, só quero esclarecer que o presidente não é candidato à presidência, até para tristeza de muitos gremistas, o presidente Koff não é candidato à presidência do Grêmio. Quem é candidato a presidente que ele está representando aqui é o doutor Romildo Bolzan. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, o doutor Fábio, ao abrir mão de participar da gestão, ele está indo para o futebol, segundo o noticio, então ele abre mão dessa questão administrativa. Então, consequentemente, não será ele que seguirá gestionando isso aí. Então, nós temos que separar isso. O trabalho que ele fez, e nós como gremistas não temos dificuldade nenhuma de reconhecer isso, só vamos esclarecer. O candidato é o doutor Romildo Bolzan e nada contra a saúde, contra o vigor do presidente Fábio Koff, que é reconhecido por todos, e os méritos do presidente ninguém vai tirar, tu pode ter certeza que muito menos ele. Teve um número que o Ruschel apresentou, que o Odorico não chegou a contestar, 50 mil de prejuízos da Arena para a OAS no ano passado, está correto isso? 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Aí tem que se conhecer os detalhes da negociação. Acontece que esses 50 milhões, eles contemplam o pagamento do financiamento. O financiamento foi contratado com um sistema de amortização constante, ou seja, se paga o capital, uma parcela, 1/7, 1/8 do capital, e o juro total que incide. Então, o juro é decrescente porque o capital vai reduzindo o valor devido. Na negociação que está sendo feita, o pagamento do financiamento continua como atribuição da OAS. O Grêmio não vai assumir financiamento nenhum com o banco. Isso tem que ficar claro. Mas o momento de se conhecer esses detalhes é no momento que estiver concluído e o valor e o documento for remetido ao Conselho. Só para que não pareça que eu tenha soltado um dado aqui, né? Ele confirma o dado, tá? Só para não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou pedindo que seja uma análise. Veja, o Grêmio apresentou um determinado momento 70, 80 milhões do nosso prejuízo, e pode me corrigir no primeiro ano. O Grêmio.
O déficit de 89 milhões. O déficit de 89 milhões. Imagina para tu assumires assim aleatoriamente uma gestão que também assumiu 50. É esse cuidado que eu estou dizendo, é este recato só para que saibam que a gente tem muito cuidado com as questões do Grêmio. Mas insisto, e ele é imperativo e ele é definitivo. A Arena será adquirida pelo Grêmio, seja pela gestão atual, seja pela gestão que vai assumir, que se Deus quiser seremos nós. O que o Homero Bellini disse, Zé Aldo, só para ficar bem claro, a respeito do Dr. Fábio Koff, que o Odorico disse que houve um desrespeito com o presidente, eu entendi. Eu não tinha ouvido na hora, eu estava ouvindo o seu programa que apresentou no dia do primeiro turno, depois eu fui ouvir o que efetivamente o Homero tinha dito. Olha, o presidente vai ser visto em futebol, mas vai viajar muito pouco. O presidente vai meio que administrar o futebol, mas não vai ter o mesmo fôlego, porque já tem uma certa idade e tal, né? Não vai ter o mesmo fôlego. Eu entendi o que o Homero quis dizer. Até porque eu quero chegar aos 80. E ele o fez de uma forma respeitosa, respeitando a história do presidente Fábio Koff, respeitando o cidadão Fábio Koff, respeitando o presidente Fábio Koff. Insisto, tentar trazer essa discussão do Homero com o Koff, isto sim é jogada eleitoral, se tu vais me perdoar, Zé Aldo, porque o presidente Fábio Koff não é o candidato, o presidente Fábio Koff é o presidente de todos nós, mas ele não é o candidato, ele optou, ele teve a opção de continuar, de buscar a sua reeleição e talvez se reeleger com larga margem, mas ele não o fez, ele optou por não ser presidente. Então, nós não estamos discutindo aqui, eu vim defender aqui o meu candidato que vai enfrentar o prefeito Romildo Bolzan, que hoje é o candidato, e vamos discutir as ideias que nós temos plano de gestão. Temos cobrado o plano de gestão do nosso candidato que não veio, faltam 7 dias para começar a eleição e nós não conhecemos o nosso. Nós fomos para a internet, nós publicamos, nós fomos para as redes sociais, nós distribuímos para o torcedor, saíram os cards semanalmente. Nós assumimos a condição de fazer uma candidatura se comprometendo com os nossos projetos. E ao fazermos isso, fizemos isso antes, como é uma candidatura, Rec, que não é contra ninguém, não é que A que quer ser candidato para ser contra B, B contra C, como um passado muito recente do Grêmio. A candidatura do Homero foi a primeira a ser lançada quando nem sabíamos quem seria o outro candidato. Portanto, ela é uma candidatura pro Grêmio. Ela não é uma candidatura contra A ou contra B. Então, eu convido todo torcedor que quiser, entre nas redes sociais, a nossa campanha Grêmio para Todos, no Twitter, no Facebook, tem todas as nossas ideias publicadas. Esse é o nosso comprometimento com o torcedor. É inédito, Rec, um comprometimento antes de gestão para ser cobrado durante a gestão é inédito. Bom, deixa a pergunta para depois. Quer falar, Odorico? Eu ia chamar o intervalo, mas o garoto a palavra para tirar a volta. Pode ser? Até para não ter que te cortar na metade, porque senão daqui a pouco eles me cortam aqui. Zé Aldo, quer deixar uma pergunta também no ar? O candidato Homero Bellini e os seus companheiros de chapa falam muito em marketing. Eu gostaria de saber o que tem de diferente do marketing deles para o marketing que se faz agora. Muito bem, e o Odorico volta com a palavra segurada, até porque o Ayrton falou um pouquinho a mais e tal, eu não quero fazer nem. Ele disse que não tinha tempo, né? Só foi a parte. Não, se ele não me apartou é porque ele esperou. Não, mas é que eu não te cortei, cortei ele quando quis falar. Estamos de volta com Preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, Odorico Roman, candidato à vice-presidência na chapa de Romildo Bolzan Júnior. Ayrton Ruschel, candidato à vice-presidência na chapa de Homero Bellini Júnior. E José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Bandeirantes AM 640. Ficou o tempo para o Odorico Roman. E também a questão do José Aldo Pinheiro sobre o que é diferente na proposta de marketing do Bellini em relação ao que está sendo praticado hoje na atual administração do Grêmio. Odorico. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer 3 coisas. O presidente Fábio Koff é presidente do Grêmio até o próximo presidente assumir. Então, há tempo sim para ele conduzir a negociação da Arena. Provavelmente teremos novidades muito breves. Em segundo lugar, o presidente Fábio Koff viajou muito com o Grêmio. O presidente Fábio Koff foi para a Argentina, foi para o Uruguai, foi para o Rio, foi para Belo Horizonte. Ele acompanha o time sempre. Raramente o presidente não acompanha. Então, é preciso ficar claro que essa questão do não tem disponibilidade, não tem disposição para viajar, com o perdão da palavra, né, sem respeito nenhum, que não foi essa não foi a minha afirmativa. Bom, ele está recuperando uma declaração do... Uma terceira coisa que eu preciso falar é que eu julgo que é bem oportuno e até legítimo que um grupo que não está exercendo o poder no clube, que não está administrando o clube, apresente suas ideias.
Agora, a partir do momento que um grupo, como nós, fomos eleitos e assumimos o clube, nós temos obrigação estatutária de seguir o planejamento estratégico do clube. Nós não temos que inventar um plano novo. Quem ganha eleição no Grêmio não se torna dono do Grêmio para achar que vai chegar com o seu planinho embaixo do braço e vai implementar. Existe algo chamado planejamento estratégico, com diretrizes, com políticas muito claras e que é obrigação do Conselho de Administração eleito seguir o planejamento estratégico. Por isso, estão nos cobrando, e a gente tá rindo até disso, porque é algo assim que demonstra um certo desconhecimento de como as coisas têm que ser no clube. O grupo, a gestão eleita para gerir o Grêmio tem que seguir o planejamento estratégico do Grêmio. As políticas, as diretrizes, os planos que o Grêmio tem, e não um plano que a gente monte em casa no fim de semana e leve lá para o clube para implementar. Já pode falar de marketing então, do vamos plano, falar né? de marketing, só vamos dizer que em relação ao plano estratégico do Grêmio, é um plano estratégico que não foi atualizado há 4 anos, né? Talvez justifique por isso, Rec, a continuidade da gestão que disputou 8 campeonatos e perdeu todos, a continuidade da gestão que disputou todos os Grenais e não ganhou, a gestão que perdeu 15 mil sócios. Eu não sei que continuidade, eu não sei que caderninho é esse de fim de semana. Este plano estratégico do Grêmio, que foi criado por todos nós gremistas no Conselho, ele foi planejado para o Estádio Olímpico. Nós já estamos há 2 anos dentro da arena. Então, senhores, não sei se é o nosso plano que está desatualizado, que foi trabalhado por comissões especializadas, por mais de 100 pessoas, e ele vem pronto e há um comprometimento público de apresentá-lo, com a referência de quem não tem plano nenhum e dá continuidade ao que eu acabei de, para minha tristeza, ter que repassar aqui os dados da gestão. E o marketing? E o Dorico também. Pois é. Mas só um pouquinho, Rec, sobre isso. Existe ou não existe vínculos entre o planejamento estratégico E já novas estabelecido e ideias. aprovado e uma eventual outra administração? Lógico que qualquer plano que tu construa, ele tem que ser respeitados o planejamento estratégico criado pelo clube. Ele é isso. Eu não sei de onde, se o Roman já teve acesso, quem sabe ele já leu, para ele ter feito essa crítica de que ele talvez não obedeça ao planejamento estratégico. Pelo contrário, ele foi partilhado com sócios e com conselheiros. O Dorico está com cima uma cópia do planejamento estratégico do Grêmio. Eu estou com uma cópia aqui interessante, porque até eu não ia falar nisso, Tem Renato. espião lá, ou... Não, eu não ia. Não, é público, nós estamos publicando no site, lógico. Eu não ia entrar nesse detalhe, mas como o Ruxo está sendo tão incisivo nessa questão, eu vou ter que fazer algumas observações para que o associado saiba que nem tudo são flores, nem tudo é coisa de inteligência e nem tudo parece como aparenta. O plano que o Ruxo tem na mão e que eu tenho uma cópia aqui, eu vou citar 3 exemplos de coisas que demonstram que talvez não tenha sido feito com a devida atenção, pode ser que pegaram o plano da eleição passada e não conseguiram revisar bem direitinho e ficou coisa para trás. Então, por exemplo, aqui onde fala no tópico inicial, tem uma coisa interessante, o organograma tem 2 conselhos de administração, eu não entendi isso aqui, eles vão criar um outro conselho, será que vai ter outra eleição para esse conselho? Tem o conselho deliberativo, tem o conselho de administração e tem outro conselho de administração. Isso é uma coisa que me preocupou. Um outro detalhe, na página aqui que fala, um pouquinho antes de categoria de base, o último parágrafo, nos tópicos subsequentes demonstraremos a síntese do plano de gestão para o biênio 2013-2014. A eleição é para o biênio 2015 e 2016. Eu acho que pegaram o plano antigo e esqueceram de revisar essa parte aqui. É um plano de 2 anos, é verdade. Então, outra coisa que tem aqui também, que eu gostaria de chamar a atenção, tem uma frase que se refere a grevistas em vez de gremistas. Talvez o corretor do hoje tenha feito, ninguém leu o plano e isso passou. Tem uma outra questão também que diz assim, ó. O Dorico leu todo o teu plano. Né? Mas olha que legal, mas é exatamente isso que eu disse. Ele tem um plano para ler. Nós é que não temos, a nossa crítica, que ele não tem. Ele, ao invés de ter criado um plano, ele ficou lendo o meu, senhores. Não é isso. O meu é quem eu represento, lógico. Eu vou te dizer, Ruxo, que... Pois não. Eu sou uma pessoa que, eu não gosto de falar disso, mas, enfim, a minha formação é economia e eu tenho mestrado em estratégia empresarial, então eu gosto de plano de gestão e conheço um pouco esse assunto. E eu não abriria a mão do teu conhecimento. Se a minha gestão ganhar, eu não abriria a mão do teu conhecimento. Eu conto com o teu aperfeiçoamento desse plano, porque esse plano é para os gremistas, esse plano não é da nossa gestão. Tu poderás colaborar com ele se tu quiser, eu vou aceitar, eu acho importante isso. Não, é que tu fizeste referência que o planejamento do Grêmio era um planejamento que estava defasado e tal, e eu estou vendo aqui, por exemplo, que tem um tópico aqui
imediatamente antes de passivos despesas, que diz assim, ó, para valorizar a marca e potencializar sua capacidade de gerar receitas, o clube contará, a partir de dezembro de 2012, com o moderno estádio. Nós já estamos em 2014. Quer dizer, isso aqui, aparentemente, Ruxo, alguém que ajudou a fazer, copiou e colou, e ficou essas coisas assim, sem consistência no plano. Bom, com relação ao marketing, eu quero dizer uma coisa para vocês. O executivo de marketing do Grêmio foi escolhido o melhor executivo de marketing de clube de futebol do Brasil. O Grêmio, se tem um executivo no Grêmio que está sendo, digamos assim, tendo um desempenho acima do que se esperava, é a questão do marketing. Eu vou falar para vocês aqui algumas coisas. Nós estamos lançando, dentro do planejamento estratégico do Grêmio, existe a necessidade e a determinação de que se busquem novas receitas. Nós estamos com ações, foram lançados os gremines, tem algumas questões ainda contratuais, de contratos antigos, que precisam ser revistos. Aliás, se vocês, Ruxão, assumirem, põe na agenda lá para os contratos que forem sendo revisados, ter cuidado com as repercussões que existem, porque nós estamos, de certa forma, com alguns assuntos amarrados. A gente não consegue lançar produtos dos gremines porque foi dado concessão integral de explorar determinados ramos, tipo, por exemplo, roupas, e a empresa que detém não tem interesse de fazer, e daí a gente não consegue desenvolver essa área. Então, é uma coisa que nos preocupa. Mas nós lançamos os gremines. Hamburgueria, primeiro clube de futebol do mundo a lançar uma rede de fast food. Existem outros negócios que estão sendo tratados e se Deus quiser, vamos vencer a eleição e implementar outros negócios excelentes para o Grêmio. A revista do Grêmio, o Grêmio TV Premier, a rádio do Grêmio, a Grêmio TV, tudo teve uma expansão muito grande. A ação que houve no aeroporto, na Copa do Mundo, foi uma coisa extraordinária. O Grêmio teve um ganho de imagem que repercutiu no mundo todo. Nós temos um projeto, e aí, Ruxel, era uma promessa de campanha, mas que não se conseguiu realizar ainda, das arenas virtuais, que é uma coisa extraordinária para o torcedor do interior, para o associado do interior. Tu imagina uma cidade, por exemplo, Santa Maria, que é onde provavelmente vai ser a primeira, ter um local onde o sócio possa se deslocar para assistir jogos do Grêmio e ter lá uma loja do Grêmio, ter uma hamburgueria, um ambiente ambientado como se fosse arena, com um telão, assistindo jogos do Grêmio, e o sócio do interior que quer ajudar o clube e ainda ter essa retribuição de poder ter um lugar onde vai se encontrar, onde vai poder assistir os jogos do Grêmio e se sentir em casa. Então, em termos de marketing, o que eu espero, o Grêmio é o segundo clube que mais fatura com licenciamento no Brasil. Os naming rights da pré-temporada foram criados e agora já existem empresas querendo serem elas as participantes junto com o Grêmio. Então, eu espero que se haja alguma coisa diferente do marketing proposto deles para o nosso, que seja muito pouco. Porque o marketing do Grêmio é vitorioso. Estouramos todos os tempos, mas fala antes ou quer ficar com um tempo maior para depois? Não, se faz o comentário, aí nós voltamos depois. Então, para te dar um tempo maior, porque vamos aproveitar e falar um pouquinho dos jogos. Na Arena, o Grêmio precisava de recuperação imediata no Brasileirão e conseguiu 2-0 contra o Sport. E com o tropeço do Galo Mineiro diante do Fluminense, o Tricolor está definitivamente no G4, vai ter que se manter hoje ou até chegar no G3, passando do próprio Internacional. Vamos acompanhando os lances, vamos falando em cima um pouco de futebol e depois fica o Ayrton Rusch com um bom tempo na poupança aí para falar sobre o marketing do grupo do Bellini. O Grêmio criou bastante, né? Não foi um massacre, mas o Grêmio criou várias e várias jogadas, acho que até em número de conclusões. E revelou que tem um goleiro que, embora jovem... Foi pênalti, isso aí? Um Barcos? Deu impressão, né? Um goleiro, embora jovem, que tem qualidade. O Grêmio tem o Thiago e tem um outro goleiro também chamado Léo, que é muito bom. O Grêmio renovou. É um lance perigoso, mas não pegou a bola, né? E uma vitória que deu ao Grêmio um certo fôlego para um jogo fora de casa contra o do Palmeiras, como é o jogo de hoje. O Grêmio emenda 2 fora, depois pega o Goiás, o Internacional pega 2 em casa, mas 2 pedreiras, né? Fluminense e Corinthians. Esse gol mostra muito a virtude que esse menino tem. Eu acho que no futebol moderno, quem chuta forte, a gente tem no co-irmão o Alex, a gente vê o Alex também faz isso aí. Isso é um diferencial, né? Esse menino, se crescer, se a gestão conseguir fazer com que ele fique aí, eu sei que já está havendo gestionamentos, seria muito importante. Primeiro porque é jovem, tem esse diferencial e tem uma boa técnica. Então, acho que ele só tem que se comprometer mais,
ele só tem que se comprometer, mas Alan Ruiz, né? Ele, Ruxo sou eu. Tô misturando, né? Tem o Alan Ruxo no Mas eu estou falando do Alan Ruiz. O Ruxo está falando do Alan Ruiz. Mas ele é importante. Eu acho ele um número 10 genuíno e é um menino que só tem que se comprometer com o jogo. Acho que o Filipão, ele não podia ter achado um melhor professor, né? O Filipão, que será o técnico do Grêmio, seja quem for o presidente do Grêmio ano que vem. Que seja um problema de temperamento, Ruxo. Não me parece que seja um jogador com a personalidade do argentino vencedor. Infelizmente, ele tem a técnica dos grandes meias de articulação da Argentina, mas ele não tem o temperamento da irresignação, da entrega, da briga. O Conca do Fluminense um piticinho, mas onde está brigando. Mas tu cresce tecnicamente e taticamente. Se tu aprender a recompor, a marcar, lógico que ele nunca vai ser aquele brigador, ele não vai ser o Tcheco, mas ele recompõe, ele aprende. O Ruxo falou que ele tem um bom professor e eu vou lembrar do Carlos Miguel. O Felipão fez ele virar um leão. Até lateral. Lateral, meia e ponteiro esquerdo. Jogou nas 3 e vai, meu filho. Vai ele está conseguindo, por exemplo, corrigir o Dudu. O crescimento. Olha o passe do Juliano. O Dudu está se transformando num segundo atacante agudo. Exato. E ele era um jogador que ficava lá no meio-campo, entre a intermediária e a linha do meio-campo, dando dribles improdutivos. Agora ele está fazendo gol. Ontem a gente estava discutindo o elenco do Donos da Bola, aqui mesmo na TV Bandeirantes. O Grêmio tem Juliano e Fernandinho na reserva. Tem alguma bala guardada, não é assim. Tem uma diferença, o Inter tem um pouco mais de recurso técnico, mas não é lá essa coisa. Né? O Grêmio, talvez, a maior virtude do Filipão foi ter descoberto, e o Filipão está eximido disso porque ele chegou em meia temporada, ele não participou da montagem do grupo, mas ele tem exatamente isso, ele reconheceu as limitações, fez um esquema fechado e tem experimentado essas virtudes dos atacantes. Outra coisa que dá prazer para vocês é a derrota do Inter. E na Arena Condá, o Inter protagonizou um dos grandes vexames da história do clube. Maiores, né? Não, maior não. Um dos maiores da história. Um dos maiores, sim. Chapecoense aplicou uma impiedosa goleada por 5-0 e um chocolate dos catarinenses para o Colorado. É a mesma coisa tomar 5 da Chapecoense do São Caetano, é a mesma coisa. Porque tu toma 5-4 do Cruzeiro, tu entra para a história como uma façanha, um jogaço em que tu perdeu de um grande adversário. Agora tu toma 5-0 da Chapecoense, que subiu agora para a primeira divisão, e tem um time precaríssimo e que está brigando para não cair, e do modo como o Inter perdeu, parado, olhando, vendo a banda passar, aí é vexatório. Você falou do 5-4 do Cruzeiro, o Inter jogou grande parte daquele jogo com 10 homens. Outro dia eu entrevistei o Cláudio Duarte e ele estava lembrando. Teve um jogador do Internacional que foi expulso, que eu não recordo agora quem foi. O Internacional jogou e foi buscar no Mineirão contra o Cruzeiro. E aquele Cruzeiro era extraordinário, né? Com Palinha, Dirceu Lopes, ali. Joãozinho, Eduardo, Amorim. Que time extraordinário, né? Impressionante. Começava do goleiro até o que na época tinha a ponta esquerda. Aí que até o Oswaldo narrou na Bandeirantes, a defesa, a bola bateu no travessão, o Dida se passou e ninguém foi tirar a bola. Ficou olhando, todos olhando. E o cara saiu de trás também não ia adiantar correr muito também, o cara já tá... E ao contrário do pênalti, onde o batedor já parte da avançada ali, todos estavam na mesma linha, para que não fosse impedimento. Ele tem que obrigatoriamente ter saído de trás da linha da bola, porque senão ele estaria impedido. Então ele mostra que é desatenção mesmo. Ele acreditou. Mostra que é desatenção mesmo, lógico. Ele acreditou e a zaga, ao contrário, deixou na mão do goleiro. Porque quando é um pênalti, o batedor, ele bate do pênalti, o goleiro defende, ele já está próximo, né? Agora, essas hecatombes acontecem mais até com times grandes. Porque time grande, quando degringola. Eu me lembro o Grêmio contra o Goiás, aquela vez tomou 6-0, começa a tomar gol, não para mais, é um negócio impressionante. O Brasil contra a Alemanha, não se acha mais, começa a ficar com vergonha, um quer passar a responsabilidade para o outro. Agora, o Inter tem que ver bem o que tem no vestiário. Se estiver apodrecido o vestiário, aí até eu vou me render que tem que tirar o Abelão, mesmo faltando tão poucas rodadas e que o Internacional não vai conseguir coisa muito melhor do que já teve até aqui. Mas não é só o Inter ou o Grêmio, não só os gaúchos que tomam muitos gols do Goiás lá no Serra Dourada. E até se fala de um fator climático, umidade baixa e Campo Grande. E não é agora, para Chapecoense, ninguém toma goleada toda hora. Toma, é terrível. 3, 4 já tomaram esse ano. O Sport Recife tomou 3-0. Teve um outro time que tomou 3-1. E acontece. E você narrou o jogo. Estava 3-0 até os 40, quando o juiz aplicou uma falta ali, gol e tal. Mas nada justifica. O problema é daqui para frente. Querer frisar muito que foi vexame, foi vexame. E aí?
A seguir, vamos projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão. O Grêmio neste sábado, 9 da noite, contra o Palmeiras no Pacaembu. E o Inter, 4 da tarde, contra o Fluminense amanhã no Beira-Rio. Já voltamos. Ao contrário do que disseram as pesquisas, fui escolhido por quase 2,5 milhões de eleitores. Muito obrigado. Nossa caminhada continua do mesmo jeito, sem disseminar ódio, sem rancores e sem alimentar conflitos eleitoreiros. Nosso símbolo é de braços abertos. Nossas propostas foram pensadas para todos os gaúchos, para um governo acima de qualquer sigla. Eu sou Sartori e o meu partido é o Rio Grande. O Band Cidade pergunta, questiona, descobre, foge do óbvio, vai além da manchete. Informação, análise, recuperação dos fatos. Os problemas e suas soluções. Reportagens especiais. Séries exclusivas. As notícias do dia. As imagens que marcam. Os detalhes que contam a história da comunidade. O Band Cidade mostra o Rio Grande do Sul para você. Aécio, o governo está dizendo que agora vai fazer mudanças. Olha, me desculpa, mas agora é que vai mudar? Por que não mudou antes? Faltou dinheiro? Não. Faltou tempo? Claro que não. Teve uma oposição raivosa? Também não teve. Com tudo para dar certo, quase tudo vem dando errado e o Brasil está parando. Por isso, os brasileiros querem mudar. E mudar certamente não é seguir do jeito que está por mais 4 anos. A mudança é Aécio presidente. O importante é ser uma criança nota 10. Se é uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso. Também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esporte. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora. O tema é dívida do Estado. Candidato Tarso Genro. Bem, nós encaminhamos a solução e já temos o compromisso da presidenta Dilma e do Senado em reduzir 15 bilhões de reais da dívida com a União. E com isso, continuaremos a investir e a crescer. Obrigado, candidato. Agora o candidato Sartori. Sartori não foi aos debates da Rádio Gaúcha e da TV Bandeirantes. O que esperar de um candidato que não debate suas ideias, nem explica suas propostas? Você pode escolher bem. Mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Debochando da população. Aqui discutiu na roupa. Eu quero ver quando é que o pessoal do colarinho branco vai parar no banco dos réus. Não com dinheiro do povo. Tem que ter saúde, educação e segurança. Estão me fazendo de palhaço, eu e você em casa. Estamos de volta com Preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, Odorico Roman, candidato à vice-presidência na chapa de Romildo Bolzan Júnior. Ayrton Ruschel, candidato à vice-presidência na chapa de Homero Bellini Júnior. José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Bandeirantes AM 640. E o Grêmio joga neste sábado, 9 da noite, contra o Palmeiras no Pacaembu. O que podemos esperar desse jogo, Odorico, Ruschel, José Aldo, enquanto a gente vê o último confronto de Palmeiras e Grêmio? Nós estamos assanhados, né, Rec? O Grêmio está jogando bem fora de casa. O Grêmio, quando vem um astral bom como está, aí a gente ganha, o co-irmão perde da forma que perdeu. Eu acho que o Grêmio tem um sólido sistema defensivo. Está desfalcadinho. Tem tido, mas o sistema é bom, Vício, o sistema é bom. A maneira de jogar. A maneira de jogar, ela é muito segura. E tem tido criatividade. Ele não tem Rodolfo, o crescimento do não Dudu, tem o Wallace. O crescimento do Dudu, ele é significativo, vocês mesmos renderam homenagem a ele. Então eu acho
que o Palmeiras, onde passar 10, 20 minutos na pressão que está, né, a torcida joga mais contra e nós vamos poder buscar esses 3 pontos e assumir a vice-liderança no sábado já. Esse jogo foi... Terceiro lugar, né? Nós não passamos o São Paulo com a vitória, né? Se nós ganharmos sábado. E qual foi o resultado? 1-0 pro Grêmio, que nós temos o gol aí. Roth era o técnico do Grêmio, Luxemburgo era o técnico do Palmeiras. Né? Foi a última vitória do Grêmio no Pacaembu. Bom, foi no Palestra. Eu queria falar do Grêmio. Como é que é? Não, ele não falou do Grêmio, eu interrompi. Jogo importante, realmente, uma vitória amanhã, hoje. A vitória hoje, eu sei que o jogo era sábado, domingo. O jogo é tão tarde. Quase domingo. Quase domingo. Quase domingo. Uma vitória é muito importante porque o Grêmio definitivamente põe o pé no G4. E quem sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não acredito que o campeonato esteja terminado. Se o Grêmio vencer e acontecer algumas coisas... Quem sabe. Pois e depois do vexame contra a Chapecoense, o Internacional encara nesse domingo, amanhã, 4 da tarde, o Fluminense no Beira-Rio. Vamos ver como é que o Internacional vai reagir, né? Os dois técnicos, em tese, é perigo, né? Porque não sei se o Fluminense está pensando muito em trocar o seu treinador e se adianta até o Sorondo. Me preocupa tanto quanto como vai reagir o Inter, tanto quanto vai reagir a torcida do Inter, Rec. Não é momento para a torcida ir ao estádio para atrapalhar o funcionamento da equipe, para perturbar jogadores, para reclamar no anúncio de alto-falante. Eu tenho sustentado essa bandeira que os nossos torcedores gaúchos de Grêmio e Inter querem se parecer, e não estão errados, com o modelo argentino de se comportar e torcer. Mas neste quesito eles não seguem à risca o modelo argentino. O torcedor argentino não vai enquanto não termina o jogo, e ele apoia incondicionadamente o time. Eu estou ouvindo que vai pouca gente amanhã no Beira-Rio e que o torcedor do Inter está bravo porque perdeu para Chapecoense. Esquece, como disse o Rec, o que passou, toca em frente, porque o Inter está brigando por vaga de Libertadores, o Inter está brigando por coisas boas na competição com adversários qualificados. Agora, se for pouca gente, for para apoiar, de repente até melhor. Mas é o contrário. Mas a experiência mostra que quem vai é a corneta. Pois é, porque se o cara vai lá para vaiar, ele está com raiva da vida, né? Porque vaiar no final, ok, é um direito legítimo do torcedor, né? Agora, durante a bola rolando, é cruel, né? Para o artista é cruel. Quem era o técnico do Inter aí era o Tito, e o Cuca era o técnico do Fluminense, foi 4-2 para o Internacional. O Cuca deve ter se deprimido depois do jogo. O Cuca custou tanto a se firmar no futebol, o Abel também, mas não surge uma nova safra, né? O Mano se firmou bem, o Tite se firmou, tem o Filipão. O Enderson está acertando a mão no Santos e é de uma nova safra. Eu tenho uma tese sobre isso, que os jogadores estão ganhando tanto hoje, que há uma rejeição de comando, e um técnico que vem de baixo, que normalmente começa num clube menor, com ele para crescer hoje dentro de um clube grande, é difícil ele comandar o vestiário. Precisa de dirigentes que tenham muito poder de comando de vestiário para dar substrato para um técnico poder emergir. Essa tua fala justifica o pagamento de salários exorbitantes para treinadores. Eles não podem ganhar menos que as grandes estrelas. Essa é uma tese para não ficar inferiorizado. E aí o clube acaba se tornando refém e pagando caminhões para treinadores. E nem sempre eles são a solução. Por isso que é difícil trocar o técnico quase em novembro. Até o cara chegar aqui já é novembro. E vai trocar para quê? Tá? O Mário Sérgio, em 2009, assumiu o Internacional. O Inter subiu 1 ou 2 posições em relação ao Tite. Estava com problema, com o D'Alessandro. Eu lembro o Mano, quando começou, eu estava na gestão, o Mano, quando começou, era um momento que vínhamos da Série B, os salários eram baixos, era um campo propício para ele mostrar o trabalho dele, né, como ele o fez. Então, é difícil lançar um técnico emergente com esse status que um jogador tem em vestiário hoje. Grande, já no começo, né? Chamou os caras de pato novo e tal, mesmo depois de uma derrota para Napolino. Mas ele nunca tinha passado por clube grande. O primeiro clube grande dele, do Mano, foi o Grêmio, quando ele chegou aqui em 2005. Bom, conosco no programa, Odorico Roman, candidato à vice-presidência na chapa de Romildo Bolzan Júnior, Ayrton Ruschel, candidato à vice-presidência na chapa de Homero Bellini Júnior e José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Bandeirantes, AM 640. Ruschel, estava te devendo espaço. Não, eu quero primeiro agradecer o que elencou aqui o Roman, elencou as coisas boas do marketing. Eu quero tranquilizar os grêmios que todas as coisas boas do Grêmio, todas as que ele elencou, são boas, são maravilhosas para o nosso clube. Nós vamos manter, vamos dar continuidade. O que nós estamos propugnando, Rec, é uma profissionalização de gestão que é muito mais que isso. É
quem não der resultado, tu troca. Só que, embora o Grêmio cometa o equívoco de achar que pagar 500 mil para um jogador é possível, mas quando vai pagar um pouquinho mais para um profissional de diária, seja ela qual for, estou falando em tese, aí acha que 10 mil mais ou 20 mil mais é pouco. Então, não, a profissionalização passa por currículos, passa por conhecimento, passa por ser o melhor da área contratada, e como é uma gestão profissional, não deu resultado em 6 meses, 8 meses, ele sai. Então, não tem por que o marketing do Grêmio, que está bem, vai ser mantido. Agora, algumas questões nós vamos ter que são pontuais, né? Ele elencou as positivas, como eu já disse, nós perdemos 15 mil sócios, alguma coisa tem que haver. Alguma coisa nós temos que trabalhar, nós temos que potencializar as receitas não tiveram os incrementos, os números, embora o trabalho trazido aqui pelo Romano não repercutiu em números a ponto de impactar nos números e o Grêmio continuou apresentando seu déficit. Então, essas questões que nós vamos trabalhar. Às vezes, não é um problema localizado, é uma questão macro, mas terá que dar resultado. O marketing dando resultado continua e vai continuar sempre que for preciso, se os resultados aparecerem. O que tem de diferente no plano de marketing de vocês? Não há. O nosso plano, de novo, está publicado, o Roman vai ler. Não há diferença. Há a vontade política de implementá-lo, Rec. A vontade política de implementar. Essa é a diferença. Porque tu ficas conversando, tu ficas fazendo proselitismo sobre as coisas e não faz. As questões de marketing, os PhDs estão sobre elas. Não sou eu um advogado que vou aqui dizer para vocês da cátedra sobre o que vai se fazer de marketing. Há uma questão macro sobre isso, que é o plano de gestão, mas as questões pontuais serão feitas exatamente pelos especialistas, né, Rec? Seria menosprezar a inteligência do torcedor achar que um advogado aqui vai ensinar as coisas de marketing tem que ser. Deixa eu só perguntar para o Salzano, quanto tempo temos de programa, que aí nós vamos dividir o tempo minimamente aqui. Me apure aí o tempo, por favor, Salzano. Então, 2 minutos para cada um. 2 minutos? 2 minutos. Tem um monte de coisa para falar. Mas nós temos uma semana ainda. Para ilustrar o que o Ruxo falou do marketing, a marca do Grêmio foi valorizada em 120 milhões no ano passado. Isso aí é trabalho de visibilidade, é trabalho feito pelo clube. Eu não posso deixar passar aqui de dizer que o Grêmio está se modernizando, nós estamos trabalhando, adquirimos um software mais avançado que existe de gestão, que é a SAP, adquirimos um software para ser trabalhado no futebol, nas categorias de base também da SAP, e eu quero dizer para vocês que eu falei do marketing, a base do Grêmio passou por uma revolução também, e o Romildo vai dar continuidade a essa revolução, porque acredita nos profissionais que estão lá. Infelizmente tivemos uma surpresa de ver um plano falando coisas da base que mostram um desconhecimento completo do que está acontecendo na base do Grêmio. Nós temos, eu vou ilustrar com alguns números do que aconteceu na base do Grêmio. Nós tínhamos aqui 12 alojamentos onde os meninos ficavam distribuídos em Porto Alegre. Foi alugado um imóvel onde estão todos os meninos alojados. Temos 150 meninos alojados com capacidade para 175. Meninos com vulnerabilidade social em Porto Alegre não podiam ficar alojados porque moravam em Porto Alegre, essa era a política. Hoje não existe mais isso. Os jogadores de Porto Alegre podem ser alojados na base. Nós reduzimos a repetência escolar dos meninos da base de 45% para 5%. Uma outra coisa que é falado e que eu vejo repetir em rádios, que é uma mentira, me desculpem, a questão dos empresários da base. Nós tínhamos 15% dos meninos da base, os pais cuidavam da carreira. Isso é 48% por uma política do Grêmio, deliberada do Grêmio, de estimular que a família cuide do seu filho. Se quiser contratar um empresário, à vontade, mas... Então, só para terminar, Romildo Bolzan é o nosso candidato para continuar o que vem sendo feito e muito bem feito no Grêmio. 2 minutos e meio, então 2,5. Discordando sobre o trabalho da base, o Grêmio tem tido muito sucesso em comprar jogadores prontos, comprar jogador de 18, 19 anos e fazê-lo chegar. A base não tem produzido e isso nós vamos reformular, sim. Vamos trazer Carlos Miguel, Arilson, aqueles meninos que chegaram desde a base fazendo história do Grêmio. Mas quero encerrar falando de futebol. Mudou, o organograma do Grêmio mudou. Haverá um vice-presidente de futebol respondendo pela política. Se houver, quando terminar uma partida, se ligar o rádio, o vice-presidente de futebol que responderá pela política de futebol do Grêmio, que a montará em janeiro, junto com os profissionais, o executivo contratado e o grande treinador, que é o Filipão, que nós já anunciamos, esta política será responsabilidade, não será terceirizado. Não será terceirizado. O futebol será comandado pelo vice-presidente do futebol do Grêmio. As ideias do Dr. Homero, elas foram publicizadas. Ele é candidato
a favor do Grêmio, ele não é contra ninguém, ele convida que todos venham conhecer o seu plano, estejam lá com ele. Visitamos mais de 20 cidades. Ontem eu estava em Teotônia, enquanto o Inter tomava o 5-0, a chapa 5 estava sendo ouvida pelos torcedores da região. Então, torcedor, conheça os projetos, saia. São 2 anos de uma gestão que prega o continuismo, onde perdeu 8 campeonatos, não ganhou um Grenal, perdeu 15 mil sócios e quer perpetuar por mais 2 anos no Grêmio. Ainda sobrou 30 segundos. É? 30 segundos para mim. Não, fica o convite para o eleitor que compareça dia 18, é muito importante. Nós já temos 5.700 que votarão pela internet. Quanto mais afluência de torcedores, será importante. Todo gremista, chapa 5. Valeu, obrigado Zé Aldo, obrigado Ayrton, obrigado Odorico. Sábado que vem tem mais, hoje uma grande transmissão do jogo do Grêmio, ao longo de toda a tarde vamos falar de futebol e amanhã ao longo de toda a tarde vamos falar do Internacional, jogo tenso no Beira-Rio. Bom final de semana com a Bandeirantes, cada dia melhor que antes.